O senador Plínio Valério, autor da Lei da Autonomia do Banco Central, divulgou um vídeo para tranquilizar os brasileiros em relação ao que chamou de maluquices de Lula e sua equipe. O senador apontou que, possivelmente, as declarações de Lula contra o presidente do Banco Central têm a intenção de preparar o terreno para pedir sua exoneração por alegada incompetência. O senador Plínio Valério explicou que a lei que determinou a autonomia do Banco Central de fato prevê essa possibilidade e apontou que não é o caso em questão. Ele disse: quem vai decidir sobre isso é o Conselho Monetário Nacional e depois vai vir para o Senado para que nós possamos referendar ou não. E nós não vamos referendar uma maluquice dessas. O senador acrescentou: a autonomia do Banco Central deu certo. O PT está magoado, está chateado, porque não vai poder baixar juros e emitir moeda. E graças à autonomia do Banco Central, o Brasil foi salvo. Já imaginou? O petista, com essa loucura deles, ia levar o país à inflação. E aí seria o fim. Ainda bem que existe a lei e nós vamos fazer cumprir. Em outra publicação, o senador relatou que vai visitar as pessoas que foram presas em massa a mando de Alexandre de Moraes sem individualização de condutas. O senador afirmou que trará mais notícias sobre a situação dos presos políticos em breve. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara, do canal Te Atualizei, e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal desde 1º de julho de 2021 está bloqueada por ordem do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 19 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Para você brasileiro, para você brasileira que está preocupado com essas declarações malucas de petistas sobre o Banco Central, como autor da lei, deixa eu dizer uma coisa para você. A autonomia deu certo, está comprovado. Aí o Lula, com seus ministros, com seus militantes, vive dizendo que o Banco Central não serve, que o Roberto Campos é incompetente. Talvez eles estejam tramando exonerar o presidente por incompetência, que a lei prevê. Mas como autor da lei, deixa eu dizer uma coisa, é o artigo 5º, parágrafo 4º, parágrafo 1º do inciso 4º, que diz que no caso de o presidente alegar incompetência, quem vai decidir sobre isso é o Conselho Monetário Nacional. E depois vai vir para o Senado para que nós possamos referendar ou não. E nós não vamos referendar uma maluquice dessa. A autonomia do Banco Central deu certo. O PT está magoado, está chateado, porque não vai poder emitir moeda. Baixar juros e emitir moeda. E graças à autonomia do Banco Central, o Brasil foi salvo. Já imaginou o petista, com essa loucura dele, levar o país à inflação? E aí seria o fim. Ainda bem que tem esta lei e nós vamos fazer cumprir. Saindo agora, terça-feira, 8h30 em Brasília, estamos entrando no carro aqui para ir na penitenciária Papuda, visitar os presos amazonenses. Me falaram que tem 5 homens e uma mulher, aqui em que são 8 homens, então eu estou indo na Papuda nesse exato momento para saber, para conversar com os amazonenses. Eu preciso saber, a gente precisa ajudar os nossos irmãos que estão nessa situação difícil. Depois eu digo como é que foi nossa visita. Vou extrapolar um pouquinho o tempo, os 3 minutos, mas deve chegar uns 5 minutos, porque
Eu não posso, não devo, sob pena da história, não perdoar, de, após essas eleições, deixar a posição clara, cristalina de um senador do Amazonas para dizer o que pensa a respeito do que houve no que se diz respeito ao desrespeito dos três poderes. A campanha eleitoral e a gravidade de muitos incidentes ocorridos durante o seu desenrolar nos trouxeram uma lição de grande importância. Não se trata mais de saber quem ganhou ou quem perdeu. Uma constatação mais forte do que essa se impõe, e essa constatação é a seguinte: precisamos reconstruir o sistema de três poderes no país. Se vivemos momentos de grande turbulência, isso se deve a distorções ocorridas no exercício das prerrogativas constitucionais. E isso se deve a uma série de atos que claramente fraturaram o equilíbrio entre os três poderes e colocaram em risco a democracia. Podemos listar aqui essas distorções. Começam pelo desrespeito aos limites previstos para o exercício dessas prerrogativas. Seguem-se o aparelhamento dos tribunais, as medidas tomadas para calar ou para comprar a mídias, as restrições à liberdade civis. Esse risco da destruição da ordem jurídica foi exposto em artigo pelo professor Carlos Alberto de Franco, que é um jurista liberal e um dos maiores estudiosos da liberdade de imprensa do Brasil. Ele constata que esse risco, que no Brasil de hoje é visível a olho nu, está sendo causado pela conduta de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, que é, ou deveria ser, o principal responsável pela garantia do cumprimento e da estabilidade do ordenamento jurídico. Fecho aspas do jurista. E eu completo: esses ministros, senhores e senhoras, foram responsáveis, isso sim, pela instabilidade do ordenamento jurídico. E não é de hoje que esse fato ocorre. Não é de hoje também que eu me dedico a combater esse risco de instabilidade. E lembro aqui, me permitam, no dia 19 de março de 2019, com mais 29 senadores, apresentei proposta de emenda constitucional que estabelece mandato fixo e temporário para ministro da Suprema Corte. Pela proposta, os mandatos de ministro do Supremo Tribunal serão de 8 anos, vedada a recondução. A medida, evidentemente, não atinge a atual composição. Portanto, não se pode ser interpretada como ato hostil a eles. Essa proposta de emenda constitucional segue legislação de países europeus, como Alemanha, Itália, Portugal e França, além de países da América Latina. Isso vai evitar, no meu entendimento, modificações súbitas de entendimentos relativos à jurisprudência já consolidada e consequente segurança institucional. O atual Supremo Tribunal Federal criou uma nova figura legal que eu chamei daqui e repito: o cavalo de pau jurídico. Aquelas mudanças repetidas na jurisprudência estabelecida por conta do humor de um ou de dois ministros é o suficiente para se mudar tudo que se fez no país. Não há aí, ao contrário do que ocorreu no período eleitoral, um conflito entre poderes. Ao contrário, reconhecemos todos que o cumprimento estrito do artigo 2º da Constituição, aquele que define os poderes da União e os classifica como independentes e harmônicos entre si, representa a garantia da institucionalização do regime democrático e, em consequência, a prevenção de aventuras que tragam perigo a essa mesma democracia pela qual tanto lutamos. Vamos reconhecer: nestes últimos tempos, os poderes da nossa República não foram independentes e, principalmente, não foram harmônicos. Vou repetir o que já disse aqui dessa tribuna. O inciso 2º do artigo 52 da Constituição diz que compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade. Temos dezenas de pedidos de impeachment envolvendo o ministro do Supremo. Nenhum foi examinado seriamente. Votá-los nem pensar. Portanto, estou aqui, e me desculpem, cobrando que o Senado faça a sua parte. Vale a pena aqui ler o artigo que diz, o artigo 39 da Lei 10.079, de 1950, que define à perfeição os crimes de responsabilidade de ministro da Corte. Você, brasileiro, você, brasileira, pode tirar suas conclusões, que eu vou ler aqui o artigo 39.
são crimes de responsabilidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. 1. Alterar por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido em sessão do tribunal. Isso a gente vê constantemente. Mais recente foi uma ministra. 2. Proferir julgamento quando por lei seja suspeito na causa. Hoje tem ministro denunciando, julgando e condenando. 3. Exercer atividade política partidária, o que se vê é ministro sendo partidário. 4. Ser patentemente dissidioso no cumprimento dos deveres do cargo. Está cheio deles fazendo isso. 5. Proceder de modo incompatível com a honra, dignidade e decoro de suas funções. E eu posso citar aqui pelo menos 3 ministros que podem ser enquadrados em todos esses artigos. Final, agradecendo a sua paciência. A essa sequência de violações somam-se outras que decorrem de práticas abusivas causadas por distorções nas normas internas dos tribunais superiores. Foi assim, olha só, senador, que o Supremo Tribunal Federal encontrou no início do ano, portanto já está defasado, nada menos do que 377 julgamentos suspensos por pedido de vista dos ministros. É uma distorção tremenda, e eu vou citar aqui pedido de vistas antigos, de 3 ministros. Roberto Barroso tem um pedido de vista que já vai completar 6 anos. Alexandre de Moraes vai completar um pedido de vista de 2 anos. E o ministro Fachin de quase 2 anos. Pasme, e eu encerro. Julgamentos parados por pedido de vistas. Alexandre de Moraes, 53 pedidos de vista em aberto. Roberto Barroso, 43 pedidos de vista em aberto. Edson Fachin, 8 pedidos de vista em aberto. Aqui, quando a gente pede pedido de vista, nós cumprimos a lei. O que dizer de um tribunal responsável para fazer cumprir a lei que não cumpre sua própria lei? Portanto, estou fazendo isso e repito. Finalizo reafirmando que os senados e senadores, nós temos que agir. Motivos não faltam. Motivo não falta, eu citei aqui. Nós temos essa prerrogativa. A população brasileira nos cobra uma ação e uma atitude. Portanto, o pedido que faço, a cobrança que faço, a relembrança que faço aqui é de que nós, senadores, estamos no dever moral de fazer cumprir a Constituição e colocar determinado ministro em seu lugar, botar um freio no Supremo Tribunal Federal, que pode muito, mas não pode tudo.